na minha opinião, uma grande entrevista do Felipe Luiz. Eu lembro do começo do Felipe Luiz como treinador, e ele respondendo as perguntas de estilo, né, de que forma que ele gostaria que o time dele jogasse. Ele sempre falou de muita intensidade, quero que o meu time jogue pressionando o time adversário. A gente tem visto isso no Flamengo, a gente viu isso do Flamengo na Copa do Mundo. A gente tem mais uma pesquisa, né, uma enquete, perdão, se Felipe Luiz foi correto com o Pedro. Por enquanto, né, unanimidade na votação, 98% agora. Eu quero aproveitar a experiência, porque o Richarlison já parou de jogar há mais tempo, o Sobis já parou de jogar há mais tempo, eu já parei de jogar há muito tempo. A cara dele. Então, vamos aproveitar, amigão, parceiro do Pedro, parceiro do Felipe Luiz. O Pedro era essa tiriça mesmo, mano? Não tem ninguém vendo, é só nós, meu parceirinho. Vocês três, né? Joga essa bomba aí, pode jogar que eu vou segurar aqui. Denilson, eu joguei pouco tempo com o Pedro, joguei 6 meses com o Pedro no Flamengo, e com o Felipe a gente tem uma amizade já há muitos anos, e joguei com os dois também. O que é fácil de ler nessa situação é que, assim, até um tempo atrás o Pedro era companheiro de profissão, de vestiário com o Felipe. E o Pedro sabe que o Felipe é um exemplo, não é porque é meu amigo, eu sou amigo dos dois, de treinamento, um cara que sempre se aplicou, sempre treinou, toda a sua carreira, nunca houve uma reclamação do Felipe nesse sentido. Então, assim, fica claro, fica fácil de a gente chegar nessa, de quem tem a razão, não é assim, jamais condenar o Pedro, que é um moleque fantástico, tem um coração gigante, é um grande jogador, e o Flamengo precisa do Pedro. Agora, essa parte de treinamento, vocês sabem muito bem disso. O treinamento te leva para o jogo, te condiciona para o jogo. Hoje, principalmente hoje em dia, exato, que a velocidade, a dinâmica, a intensidade de tudo, a força que é usada hoje nos jogos, te faz ter que treinar bem, senão você não vai jogar bem, não vai performar bem. Agora, a fala pode parecer assim, foi agressivo, falou isso, expôs demais o Pedro. Não foi agressivo, não, foi bem. Falou, ele nem em nenhum momento falou assim, eu tô fazendo, ele falou assim, a falta de respeito é com os companheiros. Ele nunca falou, ele fez pra mim isso. Não. Exato. Ele falou, ele com o grupo, com os companheiros. Cara, é claro isso. Se ele não faz isso, ele vai deixar, ele não pode ficar mal com 40 e ficar bem com o Pedro. Não, ele tem que ficar bem com o grupo, com todos, com a maioria, com todos os jogadores, por mais que seja parceiro, mas ele tem que, né, demonstrar isso aí nos treinamentos. E claro, fica ruim por quê? Porque, né, não, é uma reclamação que, assim, de treinamento, de falta de empenho nos treinamentos. Isso é chato. Mas assim, tomara que ele retome essa confiança que ele tem, que ele ficou mais. E assim, não é difícil essa situação, não. Diz o Pedro, resolver essa situação. Não é difícil. Claro que fica ruim porque quem recebe a crítica, né? Para quem escuta, para os familiares, para o torcedor que queria ver o Pedro ali. Mas assim, isso aí, o Felipe foi bem claro. Ele quer o Pedro de volta. Ele quer que ele volte ao Pedro de antigamente, de antes, porque ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Sobis, em relação a esse assunto do Felipe Luiz, o comportamento dele, foi uma surpresa para você? A gente não estava acostumado a ver um treinador falar da forma que ele falou, expor o jogador da forma que ele expôs, mas de uma maneira muito tranquila, né? Porque em vários momentos na narrativa do Felipe Luiz, ele fala, cara, eu quero o cara que marca 30 gols. Eu quero o Pedro no meu time. Quando ele começar a performar, ele vai jogar. Então, assim, ele foi muito transparente, né? Ele não deixou interrogação, na verdade, né? Ele foi muito bem nessa, né? Na minha opinião, tá? E eu queria te ouvir também, só pela tua experiência. Em nenhum momento ele falou da qualidade do Pedro, né? Ele falou da vontade. Para ele chegar a esse ponto de expor, provavelmente não foi um treino nem 2 treinos, vários. E fica claro que também estava incomodando os atletas. O Felipe tomou essa coragem de falar numa coletiva, sabendo da grandeza do Flamengo e sabendo das consequências dessa fala. Mas o que mais me chama a atenção é que, tipo assim, qual que é os bastidores de futebol? A gente recebia para treinar, para se dedicar. Não para jogar bem. Jogar bem é consequência, né? O jogar bem é para o torcedor. Mas o se dedicar todo dia, claro, um dia que outro a gente não vai ter um treino muito bom, um dia muito bom, faz parte. Mas quando isso vira uma sequência, isso é muito ruim no grupo. É muito difícil tu treinar com alguém que não tem vontade. Porque o treino é jogo, né? Como o Rafinha falou, é o treino que te leva para o jogo. Então, o que mais me dói de escutar isso do Pedro, que é um excelente jogador, é não ter essa dedicação. Porque, volto a dizer, no futebol, nós éramos pagos, no caso,
para se dedicar todo dia e o treinador decide se tu joga ou não. E eu acho que isso está faltando. Por isso a falta de respeito com os atletas. Ele fala, Richarlison, nessa entrevista dele, que ele conversou com o Pedro junto com os capitães do Flamengo, os principais jogadores do Flamengo. Para ele chegar nesse ponto, né, na coletiva, após o jogo, e você vê que ele já foi preparado para responder, essa história saiu agora, essa semana, né, do comportamento do Pedro. Isso fala muito porque que o Pedro não estava sendo utilizado, ou não foi utilizado praticamente na Copa do Mundo de Clubes. Um jogador tão importante quanto e como é o Pedro, deveria ter sido mais utilizado. Então, quando vem a público, praticamente depois de uma semana, a fala do Felipe Luiz, fica escancarado o motivo, né, Richarlison? O que você achou também dessa declaração? E acima de tudo, Dena, o que me faz pensar nessa coletiva do Felipe Luiz é que já estava insuportável. Eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço o Felipe Luiz, ele deve ter conversado com o Pedro várias vezes antes dessa exposição. Não deve ter sido uma, não deve ter sido duas, porque realmente para ele chegar a esse nível de chamar os capitães, de depois ir numa coletiva para falar abertamente tudo aquilo que ele falou, ele já deve ter falado muito tempo com o Pedro. E aí é um bastidores que eu tenho que não é desde hoje, não. Outros treinadores que passaram pelo Flamengo já reclamavam dessa intensidade de treinamento do Pedro. Enquanto os caras corriam do ataque, corria 5 km, o GPS dele dava 1. E aí sempre o cara, pô, mas já que você não treinou muito, vamos fazer finalização. Aí ele, não sei, tá. Isso aí. Então, assim, isso pra mim, eu que sempre gostei de treinar, e aí cada um tem, né, o seu perfil. Aliás, continua treinando pra caramba, né? Muito obrigado. Pra quem não segue o Richarlison aí, você cansa só de seguir ele. Então, Dena, pra mim isso chama falta de comprometimento com os seus parceiros. E isso pra mim é muito sério. Sim. Porque assim, você não gostar do treinador, você tá meio chateado com a diretoria, você tá meio chateado com a torcida, ok, você tem um direito. Mas com os seus companheiros, aquele cara que corre pra você, aquele cara que se dedica todo dia pra você, aquele cara que, no caso do Pedro, aquele cara que te dá o passe ali pra você fazer o gol, pra você fazer mais de 30 gols, você não pode fazer isso com o cara. E às vezes, né, Richarlison, o processo do Pedro, depois de uma lesão tão grave, Rafinha, né, ele ficou quase 7 meses, 6, 7 meses sem jogar por causa da lesão do joelho, demanda um tempo também pra você se recuperar fisicamente. Não, e é engraçado. Você ter o tempo de bola, o ritmo de jogo. É engraçado que esse tempo foi até menor do que a expectativa. Sim. Então, olha que loucura. E aí a gente ouve o treinador falando que ele não dá intensidade nos treinos, entendeu? Então, o Pedro se protegeu na questão de, pô, eu preciso voltar, eu vou fazer tudo certinho, a fisioterapia, as etapas que tem que fazer depois de um LCA, tá. Mas a hora que precisa demonstrar realmente que ele quer, e aí o que o Felipe falou, não é, o Felipe não quer, não é pro Felipe. Sim. É pra ele, Denilson. Pô, a Copa do Mundo tá aí, 2026, pra mim é um 9 da seleção. O Pedro, pra mim, tem qualidade suficiente pra ser um 9 da seleção. Mas como é que ele vai jogar nesse time do Ancelotti, que já falou que gosta de intensidade, de jogador que busca aqui, que sai... O Ancelotti tava vendo o João Pedro hoje lá, né? Então e dinâmico isso. também, né? Importante, eu operei 2 vezes o joelho, né? A mesma cirurgia que o Pedro. Valeu, eu também. Parabéns. Também. E se é uma coisa que você... Isso não é clube, tá? É o atleta entender que a vida dele a partir dali mudou. Tu tem uma lesão que mudou completamente a tua forma de jogar, de se movimentar, muda tudo. E o pós, quando você volta da lesão, é onde você vai ter mais atenção. Claro, você vai ter que mudar o seu ritmo até o fim da tua carreira. Então tem que ter muito cuidado, senão tu nunca vai bater o alto nível se não se dedicar. Bom,